E sejam bem. Essa é a segunda parte da nossa aula sobre bioquímica. Na primeira parte, nós falamos sobre carboidratos e lipídios, e agora nós vamos falar sobre aminoácidos e proteínas. Bora lá! Olha só, o próprio nome já diz o que é um aminoácido. Ele é um composto, né, que tem um grupo amino, que é o NH2, e um grupo carboxila, característica dos ácidos, que estão ligados no mesmo carbono. Então, aminoácido. Beleza? Super fácil. Então, a gente pode, né, esquematizar aqui esse aminoácido, né? Eu destaquei aqui em roxinho o carbono quiral, né? Porque se vocês perceberem, esse carbono está ligado a 4 ligantes diferentes. Então, nesse carbono está ligado o NH2 e a carboxila, um hidrogênio e uma cadeia carbônica, tá? Aí a identidade dessa cadeia carbônica vai definir a identidade do aminoácido, tá? Então existem vários tipos de aminoácidos. Então a diferença entre um e outro é justamente a configuração dessa cadeia. Só existe um aminoácido que não é quiral, que é a glicina, tá? Porque a glicina, no lugar do R, tem um átomo de hidrogênio. Então, dois átomos, dois ligantes iguais, então faz com que ela não seja quiral. Os aminoácidos podem ser solúveis em água ou não. Por quê? Tanto a hidroxila quanto o grupo amino interagem com a molécula de água por ligação de hidrogênio e a carbonila interage por dipolo permanente. Então, se essa cadeia carbônica for pequena o suficiente, o aminoácido é solúvel em água. Se a cadeia carbônica for muito grande, daí a solubilidade em água diminui. Beleza, minha gente? E uma coisa interessante também da gente falar sobre os aminoácidos é que eles possuem caráter anfótero, tá? O que significa na química a gente dizer que algo tem caráter anfótero? Que ele pode se comportar de duas maneiras totalmente distintas, dependendo da situação. Então, pelo fato do aminoácido ter o grupo amino e o grupo carboxila, ele pode se comportar tanto como ácido, tanto quanto base, tá? Então, o grupo amino tem característica básica, enquanto o grupo carboxila tem característica ácida, tá? Então, isso dá um comportamento anfótero para os aminoácidos. E eu comentei com vocês também que o carbono ligado ao amino e à carboxila é quiral, né? Exceto na glicina, quando a cadeia carbônica é substituída por um hidrogênio. E no organismo humano, geralmente são encontrados os isômeros levógenos, que são aqueles que desviam a luz plano polarizada para a esquerda. E aqui nesse próximo slide, eu gostaria de mostrar para vocês as estruturas, né, dos aminoácidos que são encontrados no organismo humano. Então, o que diferencia um do outro é justamente a configuração aí da cadeia carbônica. Então, aqui eu sei que está um pouco pequeno para ver no vídeo, mas eu vou deixar os slides para vocês, né, consultarem. Então, aqui nessa primeira coluna estão presentes os aminoácidos que têm cadeia apolar, tá? Então, cadeias carbônicas. Aqui, como eu comentei, a glicina tem 2 hidrogênios ligados aqui no carbono, né? Então, ela não é um aminoácido quiral, mas todos os outros são. Aqui destacados nessa cor roxa estão os polares neutros, tá? Então, eles têm hidroxila aqui, carbonila, né? Então, eles têm uma polaridade um pouco maior, mas eles têm caráter neutro, né? Ou seja, não são nem ácidos e nem básicos. Aqui em rosa, os que têm caráter ácido, e aqui em verde, os que têm caráter básico, ok? Polares. Então, são 20 aminoácidos no total que são encontrados no organismo humano. E esses que eu circulei aqui, que eu destaquei em vermelho, são os chamados de aminoácidos essenciais, tá? Essa classificação de essencial e não essencial é uma classificação nutricional.
Porque vamos lembrar, os aminoácidos são unidades que constituem as proteínas, e proteínas são nutrientes extremamente importantes para os seres vivos. Então, qual que é a diferença do essencial e do não essencial? Tá? O não essencial, ele não é importante, a gente não precisa dele? Não é esse o significado, né? Os não essenciais são aqueles que nós conseguimos produzir, o nosso organismo consegue sintetizar. Então, independente deles estarem presentes ou não na nossa alimentação, eles nunca vão faltar no nosso organismo. Eles vão estar ali sempre presentes, tá? E os aminoácidos que são classificados como essenciais, que são os que eu destaquei aqui, né, em vermelho, eles não são produzidos pelo nosso organismo, tá? Nós não temos a capacidade de sintetizar esses aminoácidos. Então, necessariamente, eles devem ser consumidos com os alimentos, né, que a gente come. Eles devem estar presentes na nossa alimentação para que não haja uma deficiência desses aminoácidos no nosso organismo. Beleza, gente? Então, olha só, a comida brasileira é muito boa, né? O prato favorito do brasileiro é arroz com feijão, e isso tem uma razão de ser, né? Porque apesar do arroz e do feijão serem popularmente conhecidos como sendo ricos em amido, né? Que é carboidrato, mas o arroz integral e feijão também, de certa forma, fornecem proteínas para o nosso organismo. Na verdade, eles não fornecem as proteínas prontas, mas sim alguns aminoácidos que são essenciais, né? Que a gente não consegue sintetizar e precisa se alimentar deles, né? Então, aqui, quando eu tô falando do arroz, eu estou falando do arroz integral, tá? É aquele que vem com aquela casquinha marrom clarinha, meio beijinha, porque é a casquinha do arroz que tem os aminoácidos, né? A parte branca do arroz, ela é pobre em aminoácidos e é mais rica em amido, tá? Então, aqui eu tô falando especificamente do arroz integral. Então, o arroz, ele é rico nos aminoácidos metionina e cisteína, mas ele é pobre no aminoácido lisina, assim como outros cereais aí próximos da família do arroz. O feijão, por sua vez, ele tem todos os aminoácidos essenciais, né? Ele é inclusive rico em lisina, que falta no arroz, mas ele é pobre em metionina e cisteína, que estão bastante presentes no arroz. Então, o arroz e feijão se completam, eles têm todos os aminoácidos essenciais que o nosso corpo precisa. Então, são ótimos alimentos. É só um aminoácido também importante da gente saber, né? Inclusive, de vez em quando ele cai no vestibular, até comentado nas provas de biologia, é a fenilalanina, tá? Apesar da gente escrever o nome tudo junto, a gente pronuncia fenilalanina, tá? Então, existe um adoçante chamado aspartame, que ele é muito utilizado pela indústria alimentícia. Ele está presente em vários produtos dietéticos, né? Então, que tem redução de açúcar, né? Para pessoas diabéticas ou pessoas que fazem dieta para emagrecer. E a fenilalanina é encontrada nesse adoçante. E, além disso, ela também é encontrada em cerca de 4% das proteínas do organismo humano. Então, a grande maioria das pessoas conseguem metabolizar a fenilalanina normalmente, mas algumas pessoas não conseguem, tá? Metabolizar, não conseguem digerir a fenilalanina. Então, essas pessoas acabam tendo reações adversas quando consomem a fenilalanina, né? Então, geralmente, né, quando uma determinada substância, falando de maneira geral, né, quando uma determinada substância não tem utilidade para o nosso organismo acaba eliminando, né, seja pelo suor, pela urina ou pelas fezes. Mas algumas pessoas que têm essa doença chamada fenilcetonúria, elas não conseguem eliminar a fenilalanina. Então, ela começa a se acumular no organismo, né? E ela gera resíduos que levam, por sua vez, a diversas doenças, né? E
esse teste do pezinho, que é feito em recém-nascidos, serve justamente para detectar essa doença. Então, ela é uma doença que não tem cura, né, não tem tratamento, mas na indústria alimentícia, né, as empresas são obrigadas por lei a colocar no rótulo das embalagens um aviso, né, falando assim, fenilcetonúricos, esse alimento contém fenilalanina. Então, para a pessoa saber que ela não pode consumir aquele alimento, né, porque ele vai causar aí diversos danos para a saúde. Pessoal, então, como eu comentei com vocês, os aminoácidos são a menor parte, né, a menor unidade repetitiva das proteínas. Então, de novo, as proteínas são polímeros, cujos monômeros são os aminoácidos, tá? E a ligação, né, a união entre dois aminoácidos é chamada de ligação peptídica. Então, como que essa ligação peptídica se forma? Então, a hidroxila de um dos aminoácidos reage com o hidrogênio que está ligado no grupo amino do outro aminoácido. Então, é eliminada uma molécula de água, tá? E daí o nitrogênio aqui desse aminoácido se liga na carbonila do outro. Então, essa é a chamada ligação peptídica, tá? A ligação peptídica, ela é caracterizada pelo grupo funcional amida, tá bom? E da mesma forma que uma ligação peptídica se forma unindo dois aminoácidos, essa ligação peptídica também pode ser rompida por hidrólise, né? Da mesma maneira que ocorre na hidrólise de ésteres, né? Então, quando uma ligação peptídica reage com água, os dois aminoácidos de origem se separam. Tudo bem, pessoal? Então, como comentei, os peptídeos são moléculas resultantes da união de aminoácidos. Então, dipeptídeos, né? O nome já diz, 2 aminoácidos. Tripeptídeos, 3 aminoácidos. Oligo quer dizer alguns, né? Então, são peptídeos de cadeia média, né? Então, são formados aí por algumas dezenas de aminoácidos. Os polipeptídeos, né, que são cadeias maiores, cadeias grandes, são formados por centenas de aminoácidos. Então, as proteínas, né, que a gente tanto fala, são polipeptídeos. Tudo bem? Então, elas são importantes porque elas têm diversas funções, tanto no metabolismo humano como dos outros animais, plantas e micro-organismos, né? Então, as proteínas podem ter tanto função estrutural quanto função reguladora, tá? O que é função estrutural? Ela literalmente constrói a gente. Então, os nossos músculos, a nossa pele, nossos ossos contêm proteínas na sua composição. Então, sem proteínas, a gente não consegue, né? Uma criança não cresce adequadamente e o adulto não consegue repor a proteína perdida, né? Não consegue renovar adequadamente as suas células mortas, né? E as enzimas têm funções reguladoras no organismo. Então, elas geralmente elas atuam como catalisadores das reações químicas metabólicas. Então, por exemplo, as enzimas digestivas, elas permitem que a digestão ocorra, né? Mas existem muitas e muitas enzimas que regulam diversas funções metabólicas no nosso organismo, e as enzimas também são proteínas, tá? Eu comentei já com vocês, né, sobre a hidrólise das proteínas, que é a quebra da ligação peptídica mediante a reação com água. Então, a ligação peptídica está aqui destacada em roxo, né? Quando a água entra aqui nessa molécula, ela acaba provocando a quebra em 2 pedaços menores. Pessoal, é importante quando a gente vai falar de estrutura de proteína, existe estrutura primária, secundária, terciária e quaternária. Então, essa estrutura da proteína está diretamente relacionada à identidade de uma determinada proteína e também à sua função no organismo, tá? Então, aqui eu vou destacar a estrutura primária e a secundária, tá?
Estrutura primária nada mais é do que a sequência dos aminoácidos unidos pelas ligações peptídicas. Então, aqui vamos supor, né, que cada cor de bolinha seja um aminoácido diferente. Então, a sequência com que esses aminoácidos se ligam é que vai determinar a identidade daquela proteína, tá? Vai determinar o nome que ela vai ser conhecida. Enfim, só que a gente tem que lembrar o seguinte, que as proteínas são macromoléculas, são formadas por centenas desses aminoácidos. Então, logicamente, ela não vai ter um formato retinho, bonitinho. Não, ela vai se enovelar totalmente, né? Ela vai ter uma estrutura tridimensional que não é uma cadeia retinha. Então, esse enovelamento das partes da cadeia peptídica, ela ocorre, né, e é mantida, né, essa estrutura, através de forças intermoleculares, né, principalmente por ligações de hidrogênio que existentes aí nas cadeias laterais das proteínas. Então, essa estrutura secundária, justamente com a terciária e a quaternária, elas vão determinar a estrutura tridimensional dessa proteína. E quando a gente está falando de enzimas, essa estrutura tridimensional é extremamente importante, porque lembra que a gente estava falando que as enzimas têm um mecanismo de chave e fechadura, né, no nosso organismo? Então, para que a proteína, né, para que a enzima consiga se encaixar adequadamente no seu substrato e desempenhar a função que ela precisa desempenhar, então é essencial que ela tenha um formato, né, uma estrutura tridimensional específica, tá? E além desse enovelamento das forças intermoleculares, existem também as chamadas pontes disulfeto, tá? Disulfeto indica dois enxofres ligados um ao outro por ligação simples. Então, o aminoácido cisteína tem um grupo SH na sua molécula. Então, aqui eu tenho um esquema, né, de uma proteína, né, que tem alguns pedaços, né, algumas unidades de cisteína que tem essas ligações SH. Então, essas ligações SH, elas podem reagir uma com a outra e formar as ligações de sulfeto, né, um enxofre ligado no outro por ligação simples. Então, isso também vai ajudar, também acaba influenciando a estrutura tridimensional das proteínas, né, onde elas estão presentes. Isso ocorre muito na queratina, que é a proteína que forma os cabelos. Então, não só o formato da fita da proteína, se ela vai ser mais cilíndrica ou mais achatada, mas a presença dessas pontes de sulfeto que vão determinar se a textura do cabelo, né, e a curvatura do cabelo. Então, se o cabelo é mais liso, mais cacheado, vai depender também da proporção dessas pontes de sulfeto dentro da cadeia da proteína. Tudo bem? Olha só, vocês já tinham me visto de cabelo liso com escova? Aposto que não, né? Então tá bom. Só que assim, pessoal, escova é um método temporário, né? É um método térmico, ele não altera a estrutura da proteína. Por isso que quando lava, molha, volta pro cacheado de novo, tá? Esses alisamentos permanentes, né, que são feitos em salões de beleza, eles alteram a estrutura da proteína, né, da queratina, no caso. Alguns deles quebram essas pontes de sulfeto, né, então eles provocam um alisamento no cabelo de maneira permanente. E, pessoal, para finalizar a nossa aula, uma outra coisa também importante da gente falar é sobre desnaturação proteica. Então, nós falamos agora há pouco que a estrutura tridimensional de uma proteína é extremamente importante para que ela desempenhe a sua função se essa proteína for uma enzima. Então, a desnaturação proteica, ela nada mais é do que a alteração da estrutura tridimensional de uma proteína sem que haja alteração da estrutura primária.
Ou seja, os aminoácidos continuam ligados entre si naquela sequência específica, só que o enovelamento, a estrutura tridimensional dessa proteína, acaba se alterando por diversos fatores, né? Então, quais são os fatores que causam desnaturação proteica? Pode ser calor, radiação de micro-ondas, radiação ultravioleta, solventes orgânicos, alteração de pH, né? Então, tem muitos alisamentos de cabelo que são feitos em pH alcalino, né? Que é utilizado hidróxido de sódio ou então hidróxido de guanidina, né? Que eles alteram radicalmente o pH da proteína do cabelo. Alguns cátions de metais pesados também podem provocar desnaturação. Então, ela é simplesmente, ó, aqui trazendo esse esqueminha, né? Então, vamos supor, né, que essa fita, assim, bege clarinha, seja a estrutura primária. Então, na desnaturação, ocorre a deformação da proteína, né? Mas sem que essa cadeia principal seja quebrada. E a desnaturação proteica, ela pode ocorrer de maneira definitiva ou de maneira reversível, né? Então, por exemplo, né, a clara do ovo é formada por uma proteína chamada albumina. E a albumina pode ser desnaturada tanto pelo calor, tanto por agitação térmica. Então, né, quando a gente pega a clara do ovo e coloca, né, num recipiente, a gente vê, né, que ela tem ela é um líquido viscoso, ela tem esse aspecto, essa cor característica, né? Quando a gente cozinha um ovo, o aspecto da clara muda totalmente. Então ela fica opaca, esbranquiçada, fica mais rígida, né? E o cozimento do ovo é um processo irreversível, né? Eu nunca vi até agora ninguém conseguir descozinhar um ovo. Mas falando sério, né? Então, nesse caso, é um processo irreversível, né? A desnaturação da albumina pelo calor. E quem já fez bolo, já bateu clara em neve, talvez tenha percebido, né? Quando a gente vai fazer o bolo, a gente tem que deixar para bater as claras em neve no final, logo antes de colocar as claras em neve na massa do bolo. Porque se a gente bater as claras em neve e deixar ela em repouso durante um tempo, daí a gente percebe que a clara em neve começa a retornar no estado inicial. Então, essa é uma desnaturação reversível. Tá bom, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Tchau, tchau.